Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Começam as quartas de final da Euro 2024 e que jogos tivemos hoje, né? Começando com aquela que estava sendo tratada como a final antecipada entre as duas equipes que jogavam o melhor futebol da competição até aqui, e depois com outra reedição de final recente, tendo um vencedor diferente. Inclusive na segunda disputa por pênaltis dessa edição, com o mesmo time nos últimos 5 dias. Mas vamos começar falando de Alemanha e Espanha. Vou tentar falar devagar, porque disseram aí nos comentários que eu falo muito rápido, muitas vezes as pessoas não entendem, então eu vou falar num tom um pouco mais lento, mais cadenciado, digamos assim. A Espanha começou melhor o jogo, mesmo não tendo a bola, como é de praxe, finalizou muito mais do que a Alemanha no primeiro tempo. Vimos a faceta de um time de transições mais rápidas, explorando muito as costas dos laterais alemães, que dentro da ideia de jogo do Nagelsmann se adiantam muito, né, ao atacar. E por falar nisso, sem o Endrick, jogou o Emre Can no meio-campo alemão, sob a justificativa do Nagelsmann de se tratar de um jogador mais rápido para fechar o cerco às ações do Fabian Ruiz. E com isso, o Kroos, no lugar de fazer os recuos à esquerda da zaga, como ele vinha fazendo, ele fez esses recuos entre os zagueiros, pelo meio, pelo centro, talvez preocupado com a marcação individual do Yamal, que atuava por aquele setor, pela direita do ataque da Espanha. Ele, fazendo esse recuo à esquerda, acabaria trombando individualmente com esse jogador, para o passe sair mais limpo. Esse reposicionamento no centro talvez fosse um pouco mais necessário. Mesmo assim, vimos um Kroos no início do jogo errando muitos passes, algo incomum para ele, que costuma ter percentual de 95% de acerto durante os jogos. Será que a possibilidade de ser o último jogo da carreira dele pesou nesse sentido? Ele ficou nervoso, desconcentrado, pensativo demais? Ou será que foram erros forçados pela seleção espanhola? Além disso, por opção, a exemplo do que aconteceu com o Endrick, o Nagelsmann começou o jogo com o Raum na lateral esquerda e novamente com o Sané no ataque no lugar do Wirtz. É inexplicável o meia do Bayer Leverkusen ter perdido espaço com a Euro que ele estava fazendo, e justamente por Sané, que não joga nada há muito tempo. A Alemanha visava ter mais controle, com passes curtos, mais calma na construção das jogadas e sem pressa nas transições. Isso tirava da Espanha a principal arma dela, que era justamente a posse de bola. Foram 54% a 46% a favor dos alemães no primeiro tempo. Porém, quando não tinha bola, era difícil de parar as transições. A Alemanha não conseguia recompor rápido, não conseguia pressionar alto, assim que perdia a posse de bola, aquele perde-pressiona, aquele abafa. Estava difícil da Alemanha conseguir fazer no primeiro tempo, e isso acabou fazendo com que o time do Nagelsmann cedesse mais finalizações do adversário, né? Foram 8 contra apenas 3. Inclusive a primeira da Alemanha só aos 20 minutos, numa cabeçada do Havertz, num cruzamento do Kimmich. Até por isso, vimos uma versão mais agressiva também, né, do Toni Kroos, distribuindo butinada, deu uma no Yamal, deu outra no Pedri, que ainda no primeiro tempo deixou o campo machucado, para o lugar do Olmo, que era ainda mais perigoso, né, do que o Pedri, já que além de costumar ser mais agressivo, ele transita até melhor, né, entre as linhas, como um 10, do que o jovem do Barcelona, que é muito mais um 8, por características. As melhores chances da primeira etapa foram uma cobrança de falta do lado da barreira do Yamal, uma finalização de fora da área do Olmo, que o Neuer deu rebote, mas o Morata, que vinha pegando ali o rebote, até desperdiçou. O lance seguiu, ele desperdiçou, mas ele já estava impedido. E do lado da Alemanha, um bom lançamento ali do Ruud, que é uma ligação direta para o Havertz dominar e bater na entrada da área para a defesa do Naisimo. O primeiro tempo, inclusive, teve mais faltas do que finalizações. Foram 8 faltas da Espanha e 7 da Alemanha. Por conta disso, um zagueiro de cada lado sofreram cartões, né, que o tirariam de uma eventual semifinal. Lenormand para a Espanha e Rudiger para a Alemanha. Na volta no intervalo, a Alemanha veio com 2 mudanças fundamentais: Endrick e Wirtz nos lugares de Emre Can e Sané. A Espanha também mexeu no intervalo: Nacho na vaga de Lenormand com amarelo. Na primeira grande chance do segundo tempo, o Yamal achou o Morata na área, que, marcado pelo Tá, chutou por cima do travessão. Ele ficou pedindo pênalti, mas nada foi marcado. A Alemanha respondeu
no ataque seguinte, com o Kimmich rolando para trás e o Endrick pegando de primeira um chute que passou perto. Aos 51, a Espanha abriu o placar. Jogada do Yamal pela direita, a bola passada na entrada da área ali para a chegada do Dani Olmo, que bateu de primeira no canto do Neuer, 1-0 para a Espanha. 5 minutos depois, Raum e Gundogan deram lugares a Mittelstadt e Füllkrug. Troca na lateral esquerda, já que o Raum estava até indo bem, né, na marcação ao Yamal, antes de tomar o amarelo. No lance do gol, por exemplo, ele meio que só cercou, né, com medo de fazer a falta, tomar o segundo amarelo. Já a opção pela saída do Gundogan recuava o Havertz, que estava sendo esse 9 do 4-2-3-1. Ele passou a ser o 10, né, para que o time passasse a ter um centroavante na área. O detalhe é que já há o debate, ou já havia o debate, né, sobre se o Füllkrug não já deveria ser titular no lugar do Havertz. Mas depois da última partida contra a Dinamarca, que o Havertz jogou muito, fica difícil tirar ele do time. Mas na substituição dava para fazer. O Nagelsmann não quis, talvez achou que teria mais poder de fogo com dois homens mais altos na área. O De La Fuente decidiu aos 62 trocar o Yamal pelo Ferran Torres. Aos 69, a Alemanha teve uma grande chance. O Wirtz fez uma ótima jogada, levantou a bola na área, o Havertz ajeitou de cabeça, o Füllkrug fez o pivô para o Endrick bater de fora da área e o Unai Simon cair para fazer uma grande defesa. Talvez o Füllkrug até tivesse impedido nesse lance, mas a jogada foi muito boa. A essa altura do jogo, galera, a Alemanha já tinha igualado o número de finalizações. Se terminou 8-3 para a Espanha no primeiro tempo, neste ponto aqui do jogo, 70 minutos, 20 para acabar o jogo, já estava 10-10. A partir do momento que fez o gol, a Espanha baixou as linhas, passou a jogar mais no contra-ataque, ainda mais, né, do que no primeiro tempo. Perdão, solucei aqui. Talvez pensando em manter o fôlego do Yamal, inclusive, ou até a saúde física dele, temendo uma falta mais grave, né, para parar um lance de contra-ataque. E aí o De La Fuente optou por tirá-lo do campo. Aos 76, uma grande chance, uma chance melhor ainda do que a última, né? O Wirtz foi lançado em velocidade, cruzou para o Füllkrug finalizar desequilibrado. Mas embora desequilibrado, ele estava inteiro no lance. E aí chutou a bola no pé da trave. Visivelmente esgotada, a Espanha já não estava tendo mais poder de fogo para poder contra-atacar. Mikel Merino e Oyarzabal entraram nos lugares do Nico Williams e do Morata. Ao mesmo tempo, o Nagelsmann foi pro tudo ou nada. Tirou o Jonathan Tah, zagueiro, recuou o Endrick para a primeira linha, colocou o Thomas Müller no jogo. Aos 81 minutos, o Unai Simon errou no tiro de meta, o Havertz teve a chance de empatar, tentou encobrir o goleiro, mas acabou errando o alvo. E depois de toda essa pressão da Alemanha, finalmente saiu o gol de empate. E não poderia ser de outro jogador senão o Wirtz. Mittelstadt levantou, Kimmich ajeitou de cabeça para trás, você viu um lateral esquerdo cruzando o lateral direito, ajeitando de cabeça, e aí o camisa 17 encheu o pé e a bola ainda tocou na trave antes de balançar a rede. Nagelsmann, o Wirtz não pode ser reserva do Sané? Nunca! Nunca! Se você continuar na seleção alemã, que eu sei que seu contrato acaba na Euro, no fim da Euro, fica de lição, tá? O Wirtz nunca pode ser reserva pro Sané. Isso aí é para anotar pra vida. Conselho de irmão que eu tô te dando. Tô mandando papo. Abraça o papo se quiser. Antes da prorrogação, o Miller ainda teve uma última chance de virar o jogo, né? Mas além dele ter errado o gol, estava impedido. E ao fim do tempo regulamentar, 16 finalizações da Alemanha e 11 da Espanha. E agora mais meia hora de jogo sem a Espanha ter seus garotos geniais do ataque, né? Suas duas flechas das pontas, Nico Williams e Lamine Yamal. Cenário todo favorável, né, para a Alemanha. Jogando em casa, conseguiu um empate no último minuto, o adversário sem suas principais peças. E aí depois de conseguir empatar no seu esquema suicida, a Alemanha recompôs a zaga antes da prorrogação começar. O Nagelsmann sacou o Havertz e entrou com o zagueiro Waldemar Anton. A Espanha voltou a finalizar durante a prorrogação. Numa das melhores oportunidades, o Oyarzabal bateu com perigo, mas a bola passou ao lado do gol. Já do lado alemão, um cruzamento do Kimmich desviado no Füllkrug, já no segundo tempo, exigiu uma boa defesa do Unai Simon. Os alemães também reclamaram um pênalti num chute do Musiala que parou no braço esticado ali do Cucurella. Teve impedimento no lance marcado. Mas esse lance foi muito discutido na internet, eu vi aí, até comentei a minha opinião no Twitter pós-jogo. Olha, galera, se eu quiser ser frio e argumentar com o que diz a regra, foi pênalti, tá?
braço ampliando o raio de ação do corpo para interromper a trajetória da bola, pênalti. Agora, do ponto de vista de que foi um chute relativamente longe, né, de onde o contato aconteceu da mão na bola. As tomadas de decisão ali durante uma finalização têm que ser feitas em microsegundos. Na minha opinião, o Cucurella não tinha o que fazer com os braços. Eu interpreto mais como bola na mão do que mão na bola. Não acho que o VAR tinha que chamar. Acho que há elementos tanto para marcar, quanto muita gente está dizendo que foi um roubo, foi um absurdo, a Alemanha foi assaltada. Mas também há elementos para não marcar, como o que eu estou falando. No campo não foi marcado. Eu acho que o lance divide opiniões sim. E só de haver o debate, se tivesse marcado, também dividiria. Eu vi a opinião de muita gente achando com muita certeza que foi pênalti. Eu sou um pouco menos emocionado. Nem sempre o cara consegue entender que a bola vai explodir no braço dele numa finalização. Nem sempre dá tempo de recolher a bola na mão. Eu não acho que o Cucurella deixou o braço de propósito para impedir a bola de passar. Mas se a regra diz que o braço numa posição antinatural, o árbitro do jogo inclusive sinalizou que ele estava com os braços colados. Não estava. Braço colado não estava, o braço estava esticado. Mas eu não vi ele levando o braço até a bola. Eu vi ele estava com o braço esticado, o cara finalizou, sei lá, um milésimo de segundo, não dá tempo do cara falar, porra, a bola vai passar aqui, eu tenho que recolher o braço. Não, ele estava com o braço esticado, a bola bateu e ficou por isso mesmo, até porque teve impedimento. Se haveria conferência do VAR para checar e tal, se não houvesse impedimento, é outra história. Eu, se fosse do VAR, não recomendaria a revisão, não. Eu acho que é um lance interpretativo, não há erro grave nesse lance, então, pra mim, segue o jogo. Tanto fosse marcado, quanto não fosse, beleza? E aí, a 2 minutos do fim, quando tudo já se encaminhava para ir pros pênaltis, o Mikel Merino de cabeça recolocou a Espanha na frente. Ele subiu sozinho nas costas do Rüdiger para escorar o cruzamento do Dani Olmo. Inclusive, a gente vendo o lance em câmera lenta, galera, a subida do Merino, abrindo as pernas para ganhar mais altura, mais impulsão. Ele estava muito sozinho no lance. Para mim, erro de marcação ali da seleção alemã. E a essa altura do jogo já parecia tudo decidido, né? Teve até uma chance ali da Espanha matar o jogo com o Ferran Torres, que saiu de cara com o Neuer, acabou errando a finalização. E na última chance da Alemanha empatar, o Müller cruzou na cabeça do Füllkrug, mas ele errou o alvo. Última porque numa última tentativa ali de contra-ataque do Musiala, o Carvajal parou com falta, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Na cobrança até o Neuer foi para a área, mas foi nas mãos ali do Unai Simon e acabou o jogo. Com isso, classificação da Espanha, vitória por 2-1, um jogo que teve toda a cara ali de final de campeonato. Foi tenso no primeiro tempo, foi emocionante na etapa final, né, no segundo tempo, e foi surpreendente, né, com um gol no finzinho ali na prorrogação. A Espanha segue em frente, eliminando a anfitriã. Não terá Lenormand, Morata e Carvajal na semifinal. 3 desfalques aí de 3 jogadores importantes, 2 inclusive da defesa. E com isso também se encerra a carreira brilhante do Toni Kroos, que definiu a Euro como seu último episódio como profissional. Triste para ele que tenha sido com uma derrota, né? Também foi o último jogo do Neuer com a camisa da seleção alemã, mas que fica uma sensação de que a Alemanha voltou a ser competitiva de novo pela primeira vez depois da Euro de 2016 e da Copa das Confederações de 2017. Tentando enxergar o copo meio cheio, promessas de dias melhores aí para a Alemanha nas próximas competições. Precisa definir se o Nagelsmann vai ficar até a Copa do Mundo ou se vai decidir trocar de técnico agora. A ver aí a definição do comando técnico da seleção alemã. E a adversária da Espanha será a França, que eliminou Portugal nos pênaltis. Portugal foi com força máxima, e a sua escalação que já se consolidou, né, como a titular da equipe na competição. Já a França, sem o Rabiot suspenso, optou por manter 3 meio-campistas, inserindo Camavinga em seu lugar no ataque, mas dessa vez com o Griezmann sendo a ponta do losango, de um 4-3-1-2. Marcus Thuram deu lugar a Kolo Muani na posição de centroavante ali na dupla de ataque, no lugar do Mbappé. Então não foi um 4-3-3 com o Griezmann de ponta direita, foi um 4-3-1-2 com o Griezmann de meia atacante. O que isso significava? Um homem a mais no meio, superioridade numérica nesse setor, mas também uma exigência maior do Koundé na fase ofensiva, já que num sistema sem pontas, os laterais se tornam peças fundamentais nas jogadas pelos lados. Além disso, você tem um Mbappé mais livre,
e um Griezmann desempenhando o papel original dele como 10. Mas também tem um ônus de jogar com só 7 atrás da linha da bola. Em tese, 3 a menos na fase defensiva. Isso cria um cobertor curto quando o adversário te ataca pelos lados. Se a linha de 3 encostar no lado da bola, a inversão pega o seu lateral exposto. Não há um jogador ali imediatamente na frente dele. Como a França tentava minimizar isso? Com o Kolo Muani em baixa pressão recompondo pelo lado. Claro que ele não tem a qualidade defensiva para compor uma linha de 4 meio-campistas, mas pelo menos na ocupação de espaço ele por vezes aparecia lá, principalmente quando a França estava marcando em bloco mais baixo. O problema é que esse era o lado do ponta mais incisivo de Portugal, o Rafael Leão, e ele estava encontrando espaço para enfrentar o Koundé no mano a mano, principalmente quando o Koundé subia. As melhores chances de Portugal foram criadas pelo ponta esquerda do Milan no primeiro tempo. E aí vale a pena uma discussão tática, não só para esse jogo, mas para o futebol de modo geral. É mais válido induzir o seu adversário a te atacar para o lado que você tem um jogador individualmente melhor a defesa, deixando-o exposto, ou é melhor você empurrar o atacante adversário para trás, fazendo esse lateral teoricamente mais defensivo, fazendo com que ele suba e obrigue esse ponta a também recuar para marcá-lo, deixando ele mais longe do gol. É uma negociação que o Deschamps tentou fazer. E numa negociação a gente sabe que nenhum dos lados sai plenamente satisfeito. Então não era confortável nem para o Koundé ficar exposto ali e ter que subir mais para o ataque, nem para o Rafael Leão não ter tanta cobertura assim em cima do Koundé, ficar no mano a mano com ele a todo momento, mas ver o Koundé com essa obrigação maior de subida e aí ter que fazer esse acompanhamento defensivo. Nessa batalha tática, nesse primeiro tempo tão estudado, eu não vi nenhum time levar mais vantagem sobre o outro. 2 chutes para Portugal, 3 para a França, muito pouco, 56% de posse de bola para o time do Roberto Martínez, 44% do Didier Deschamps. Segundo tempo começou e só aos 15 tivemos uma chance de real perigo no jogo, com o Bruno Fernandes exigindo grande defesa do Manhã num chute cruzado de dentro da área, dessa vez atacando pelo lado direito, já que o primeiro tempo foi praticamente todo pela esquerda. Então ele tentou, cair um pouco mais ali pelo lado direito, ele que é um meia central do 4-2-3-1, para tentar tirar alguma vantagem disso, até porque o lado esquerdo da França tem o Theo Hernandes subindo o tempo todo. Então também gera um buraquinho ali para ele poder fazer esse movimento, essa troca em X, porque o Bernardo também é um meia, joga pela direita, é canhoto, tende a cair para o centro, o Bruno Fernandes destro no centro, observou um espaço ali para cair na ponta. Poucos minutos depois, mais uma grande chance com o Vitinha parando em Manhã, e na sequência o Saliba tentou afastar, a bola bateu no Theo, sobrou para o Cristiano de costas, sem ângulo, tentar de calcanhar, acabou batendo em cima do goleiro. A resposta da França não demorou, Kolo Muani foi lançado, saiu cara a cara com o Diogo Costa, mas interrompendo a trajetória da bola, o Rúben Dias deu o carrinho e impediu que a finalização fosse na meta. E aí o Deschamps fez a primeira mexida no time, sacando o Griezmann e colocando o Dembélé no jogo. Estava de volta o 4-3-3 com um ponta direita. A França começava a ter mais volume e numa jogada que começou na esquerda e chegou até o Dembélé do outro lado, ele tentou o chute, foi travado pela defesa, a bola sobrou para o Camavinga que bateu cruzado e a bola passou na frente do gol, rente à trave, por um triz a França não abriu o placar nesse lance. E o Dembélé chegou botando fogo no jogo, no belíssimo chute dele de fora da área, ele quase marcou de novo. A França nitidamente melhorou com a entrada do Dembélé no jogo. E o Roberto Martínez sentiu a necessidade de mexer no time. Saíram o Cancelo e o Bruno Fernandes, entraram o Semedo e o Francisco Conceição. Francisco Conceição entrou muito bem no jogo. O jogo continuou muito truncado, com cada dividida sendo muito valorizada, assim como cada palmo do campo. Até o Mbappé começou a ajudar na marcação, voltando uns metros, a gente via ele ali na segunda linha de vez em quando. Portugal conseguiu uma boa falta na quina da grande área, mas aí o Cristiano bateu na barreira. A 5 minutos do fim, o Deschamps mexe de novo, saca o Muani e coloca o Marcos Thuram, e ele protagonizou um lance incrível contra o Pepe, Primeiro colocando na frente, ganhando na velocidade, apostando corrida com o zagueiro português, chega até a linha de fundo, tentou passar mais uma vez pelo Pepe, que não desistiu, continuou igual um carrapato ali na marcação, e aí na tentativa de driblar, acabou parando no zagueiro brasileiro naturalizado, veterano de 41 anos. E aí já pensando na prorrogação, o Martínez sacou o Palhinha,
que levou o cartão amarelo que o tiraria da semifinal, e colocou o Rubem Neves no time, pensando não só num jogador livre de punição, né, de cartão, para eventuais contra-ataques, poder parar ali na porrada que é necessário também, mas também na capacidade dele de fazer ligações diretas, bolas longas, no momento que falta a perna, talvez fazer a bola ir até os jogadores na frente seja melhor do que conduzir até ele. Creio eu que tenha sido esse o motivo da troca do Palhinha, que estava muito bem no jogo, pelo Rubem Neves. Numa última chance no tempo regulamentar, o Mbappé ainda tentou um chute cruzado, né, de fora da área, aquele chute curvado, né, que visa ele pegar ali a bochecha da rede, mas parou na defesa do Diego Costa. Foi um segundo tempo muito melhor, mais cheio de chances, né, que o primeiro tempo. Foram 12 finalizações da França e 8 de Portugal, só na segunda etapa. Pra gente ver como o primeiro tempo foi fraco e como o segundo tempo foi movimentado. Qualquer uma das duas equipes poderia ter aberto o placar e saído com a vitória. Aos 6 da primeira etapa da prorrogação, o Dembélé fez uma jogadaça individual, mas ele decidiu abrir o passe ali pro Mbappé quando ele chegou na meia-lua. O camisa 10 acabou parando na marcação do Pepe. Sinceramente, eu achei que o Dembélé tinha que ter sido um pouquinho mais egoísta nesse lance, tentado a finalização. Ele estava de frente, estava sem marcação, com muito mais ângulo do que o Mbappé. Decidiu servir ali o dono do time e ele acabou desperdiçando esse lance, que foi muito bom, puxado pelo Dembélé. Do finzinho desse primeiro tempo, ainda teve um bate-rebate ali na área da França, né, que Portugal poderia ter marcado. O Bernardo ajeitou pro Cristiano, ajeitou mais ou menos, né, mas ele tentou o passe ali de cabeça, a bola ficou alta demais, o Cristiano se esticou, não conseguiu cabecear, ela ficou com o Rafael Leão, que finalizou em cima da defesa. No rebote ele acabou furando uma segunda tentativa de chute. A essa altura, ainda com 15 pela frente, os dois times estavam muito cansados, nitidamente. Portugal tentou chegar ao gol construindo, a França pensando em se defender mais e tentar contra-atacar, que é o que ela faz de muito bem, e tem atacantes muito velozes na frente para poder puxar isso. E aí, pro segundo tempo da prorrogação, a França troca o Mbappé pelo Barcola. Causa um estranhamento, mas aparentemente o Mbappé estava sentindo um desconforto no nariz quebrado. Ele sentou no banco, tirou a máscara, aplicou um gelo. Não fez cara feia, não. Eu acho que ele pediu, inclusive, a substituição. Acho que o Deschamps não tiraria o Mbappé do time por opção própria, não. E como ele começou imediatamente ali o tratamento com gelo, teve um lance até que ele tomou uma bolada na cara, acho que esse desconforto estava impedindo ele de jogar. Fora o cansaço natural, né? Já eram 105 minutos de correria. Em Portugal, o João Félix foi para o jogo no lugar do Leão, que também já estava sem perna, né? Correu bastante no jogo, estava visivelmente cansado. Primeiro tempo foi praticamente só ele a válvula de escape de Portugal. No segundo, uma mescla maior, né, de utilização pelos dois lados, atacando pelo meio, acionando o Cristiano e tudo mais. Mas na primeira chance do Félix no jogo, ele cabeceou para fora um levantamento do Francisco Conceição numa jogada individual dele. Já na primeira chance do Barcola, ele passou por dois marcadores e aí finalizou para fora, estava sem ângulo, não conseguiu criar uma chance tão boa assim. Provavelmente pensando nos pênaltis, saiu o Vitinho e entrou o Matheus Nunes em Portugal. 2 minutos para acabar o jogo. Mas é curioso que o Matheus Nunes não bateu nenhum dos 4 pênaltis, né? Será que ele foi deixado para a quinta cobrança? Nunca vamos saber. Praticamente na última chance do jogo, Portugal conseguiu um contra-ataque ótimo que começou e terminou com o Nuno Mendes. Aliás, que grande partida do Nuno Mendes, se livrando da marcação, puxando a jogada, levando para a área, abrindo no Bernardo Silva, que rolou para ele, que começou e terminou a jogada, armou, foi o arco e a flecha, apareceu ali na entrada da área, recebeu o passe do Bernardo, chutou e o Manhã fez a defesa sem muitas dificuldades. O Thuram até tentou uma última estocada para o lado da França, mas ele acabou não arrumando nada. Então, fim de jogo, 0-0. Mais uma definição para pênaltis por Portugal, a segunda em 5 dias. Dembélé abriu as cobranças para a França, marcando 1-0. Cristiano empatou para Portugal, 1-1. Fofana fez 2-1, batendo no meio do gol. Bernardo não deixou a vantagem continuar, 2-2. Koundé meteu a bola no ângulo, 3-2. João Félix desperdiçou a sua cobrança para Portugal, batendo na trave. Aí o Barcola ampliou para 4-2. O Nuno Mendes não podia perder a essa altura e não perdeu, mandou a bola no teto da rede, 4-3. E aí, precisando apenas fazer o gol,
Theo Hernandes foi o último da França a cobrar e ele não desperdiçou. 5-3 e França na semifinal. A favorita segue em frente, terá a Espanha pela frente, dona de melhor campanha, 100% na competição, contra uma seleção da França que chega a uma semifinal de Euro com 3 gols marcados na competição, um de pênalti e 2 contra. Mas um elenco na sua maior parte muito qualificado, experiente, vencedor. Não dá para arriscar um favorito, principalmente sabendo que se a Espanha gosta de ter a bola, a França gosta de contra-atacar. Então vai ser um jogo muito encaixado, onde as ideias de jogo principais dos dois técnicos vão prevalecer. Pelo menos é o nosso prognóstico tático de como deve ser essa semifinal. E hoje a gente viu uma vertente menos dominante, né, da Espanha, resistindo bem na defesa, saindo bem nos contra-ataques diante da Alemanha. Já falando sobre Portugal, sobre essa eliminação portuguesa, caiu atirando. Teve mais a bola, quis mais tentar jogar e construir as jogadas durante a prorrogação. Se não fosse aquele jogo contra a Turquia na fase de grupos, eu diria que esse foi o melhor jogo de Portugal na Euro. Provavelmente o último jogo de Euro de Cristiano Ronaldo na carreira. Passou em branco, não marcou gol em nenhum dos 5 jogos de Portugal na competição. Vamos ver se ele segue vestindo a camisa da seleção, visando a Copa do Mundo. Então hoje foi um dia de alegria para espanhóis, alegria para franceses, tristeza para alemães e para portugueses, e despedidas, né, de Neuer e Cristiano da Euro, Neuer com certeza da seleção alemã, e de Toni Kroos do futebol. Agora vai curtir aí a sua aposentadoria e sua carreira fantástica que construiu pela frente. Amanhã tem mais, hein, galera? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!